Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje você vai ouvir uma mensagem de desafio para a formação de discípulos dentro de casa, filhos, família, pais. Qual é o nosso papel como pais na formação dos nossos filhos? Eu creio que Deus vai falar com você como falou comigo nesta mensagem. Então, fique atento aos toques do Espírito de Deus e assista essa mensagem até o final. Vai abençoar a sua vida. Deus o abençoe. Nós estamos nessa série de sermões refletindo sobre a condição da nossa família. Se você não assistiu o sermão pela manhã, faça isso, entre lá no YouTube e eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida, porque é uma mensagem especial. O pastor Roberto trouxe um desafio do discipulado dentro das famílias. E nós vamos continuar falando sobre as famílias. E o nosso tema dentro das famílias, se você começasse a sua família novamente, o que você faria de diferente? Se você tivesse a oportunidade de começar tudo de novo, o que você faria de diferente? Fala com a pessoa do lado aí. O que você faria de diferente se você começasse a sua família agora? O que mudaria? Tem alguma coisa que você gostaria de mudar dentro dessa relação familiar? Com certeza sempre tem alguma coisa que nós vamos refletir e certamente que nós gostaríamos de mudar. Principalmente com o passar dos anos, nós vamos descobrindo que a gente cometeu alguns erros na jornada, dentro do relacionamento, criação de filhos. Certamente eu mesmo tenho feito essa reflexão e esse sermão serviu muito para essa reflexão também. Nós vamos passear um pouco ali na carta de Timóteo. Então abra sua Bíblia, segundo livro de Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 2 ao verso 6. E deixa o Senhor falar ao seu coração. Abra o seu coração, deixa o Senhor ministrar nesta noite. Deixa o Senhor falar contigo. Você abriu lá? Vamos lá? A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, nas minhas orações. Lembro-me também das suas lágrimas, e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Loide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E desejamos, ó Deus, ouvir do Senhor, Pai. Queremos meditar nesse texto e o meu desejo é que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos e filhas aqui nesta noite. Aquela porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Para nos despertar, para nos desafiar, para nos encorajar. Para que possamos viver cada dia mais como filhos que amam ao Senhor e que vivem para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, segundo os comentaristas, esta segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo foi a sua última epístola escrita pelo apóstolo Paulo na prisão. É um registro ali, suas últimas vontades, seu testemunho à igreja. Charles Erdman diz que essa é uma carta das mais pessoais das cartas pastorais. E como as últimas palavras que alguém profere, em geral, são aquelas mais urgentes e importantes que você espera estar passando para as outras pessoas. E o conteúdo desta carta está cheio de emoções e também desse senso de urgência, desse desafio. Paulo desafiando a Timóteo a fazer a diferença naquele tempo. Paulo estava na prisão e faz um apelo a Timóteo para manter-se firme, mesmo diante da perseguição.
E Paulo desafia Timóteo, que ele deveria preservar intacto a verdade do Evangelho, mesmo mediante as ameaças que eles estavam vivendo naquele tempo. Paulo está alertando ali que haviam falsos mestres, haviam falsos ensinos naquele tempo. E Paulo está dizendo: Timóteo, proclame a salvação. E tem esse senso de urgência do Evangelho, mesmo mediante a perseguição. Não deixe de falar, não deixe de proclamar, não deixe de viver a fé. E eu creio que isso é um alerta para nós. Mesmo diante de uma sociedade hoje corrompida como nós temos vivido, não podemos deixar de viver a nossa fé. Não podemos deixar de testemunhar aquilo que Cristo fez em nós, da experiência, daquilo que nós temos vivido com Cristo. Fé transmitida dentro da família. A fé começa em casa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa é uma grande verdade. A fé começa em casa. Ali no verso 5, Paulo falando: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Paulo recorda desse passado de Timóteo, Paulo recorda da fé de Timóteo, e Paulo recorda daquilo que Timóteo estava vivendo, da maneira como Timóteo foi ensinado na fé dentro da sua casa. Mas pelos que os estudiosos também trazem, o pai de Timóteo não era convertido. Possivelmente era um grego e ele não era convertido, mas Timóteo tinha uma mãe e uma avó que tinham uma fé, e essa fé foi passada para Timóteo. Vale destacar que Paulo menciona uma fé sem fingimento, passando 3 gerações. A avó, a mãe e o próprio Timóteo, o filho. Paulo está dizendo com isso que ele via esse ensino que permeava aquela família lá na base, no cerne da família. E por isso aquele filho podia demonstrar essa fé. Uma fé passada de uma geração para outra geração, para outra geração. 3 gerações. A avó, a mãe e o filho. Quem aqui é terceira geração de caminhado com Cristo? Quem aqui é da terceira geração? Levanta a sua mão. Olha só. Que bênção. Quantas pessoas têm experimentado este privilégio? Eu digo que vocês são os privilegiados. Eu sou da primeira geração. Minha mãe se converteu depois da minha conversão. Mas quantos têm esse privilégio de serem terceira, quarta geração de crentes na família? Mas os meus netos hoje, eu tenho o privilégio de olhá-los com 6, 4 e 2. E eu creio, muito em breve eles também estarão confessando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Minha filha está trabalhando nisso, meu genro e nós também, como avós, estamos investindo o nosso tempo para que isso aconteça também. E esse é o nosso papel. Precisamos investir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, sobrinhos, daqueles que estão próximos a nós. Em toda a narrativa bíblica encontramos o ensino que a família é uma instituição divina. Hoje nós estamos vendo a família sendo atacada das mais diversas formas. Mas nós não podemos esquecer quem criou a família. Quem criou a família foi Deus. Quem estabeleceu a família foi Deus. E quem vai sustentar a família é o próprio Deus. Por isso nós precisamos perseverar, defendendo os princípios, valores da família, porque são princípios eternos. São valores eternos. Precisamos continuar defendendo a família. A família é a expressão do cuidado de Deus por proporcionar ao ser humano o lugar devido para o seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. É dentro da família que nós formamos a base. É dentro da família que nós nos fortalecemos, que nós nos animamos. É dentro da família que nós somos instruídos. E é dentro da família que nós precisamos aprender sobre a fé em Cristo Jesus.
Pais e mães, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Se quisermos que nossas crianças tenham uma fé que influencie o caminho e a tomada de decisão que elas vão ter ao longo da sua vida, nós precisamos ensinar os princípios da palavra de Deus a eles. Precisamos, acima de tudo, ser modelos. Nós precisamos ser um modelo dentro das nossas casas. Um modelo de fé. Demonstrar, viver a fé verdadeira em Cristo Jesus. George Barna escreveu o seguinte: se você se conectar com seus filhos hoje, ensinando de forma eficaz os princípios bíblicos e os fundamentos desde a infância, então verá o fruto desse esforço florescer nas décadas por vir. Olha só, isso é um fato. É o que a Bíblia nos ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, não se afastará dele. Essa é uma realidade. Mas isso dá trabalho, queridos. Isso dá trabalho. Isso exige tempo, exige dedicação. Não acontece por osmose. Não acontece do nada. Acontece da intencionalidade, da dedicação, da disciplina, do investimento de tempo, e de um tempo que hoje está tão escasso. Mas é interessante pensar que o tempo parece ser escasso, mas todos nós recebemos a medida mais justa que Deus deixou. O dia tem 24 horas. E todos nós recebemos 24 horas todos os dias. A questão é de que maneira que cada um de nós está usando esse tempo. Onde nós estamos investindo esse tempo. Onde nós estamos gastando o nosso tempo. Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Então, investir na família dá trabalho. O pai e mãe precisam falar sempre sobre a fé com seus filhos e também viver a fé com eles. E eu queria ilustrar rapidamente isso para você. A fé não se pede, se pega. Pegar a fé é como pegar uma gripe. Pegar a fé é como pegar uma gripe. Quando uma criança pega uma gripe na escola, ela traz para casa, o que acontece? Todo mundo pega a gripe, não é? É assim que acontece. Quando a criança pega a gripe, vem para casa, todo mundo acaba pegando a gripe. Da mesma forma, nós podemos usar esse princípio para a fé. É exatamente isso que acontece. Se a fé estiver na família, se nós vivemos a fé, expressamos a nossa fé no nosso dia a dia, ela vai ser como essa gripe. Os nossos filhos, aqueles que estão naquela casa, naquela família, vão pegar essa fé. Vão absorver, vão entender esses princípios. Se nós vivemos a fé com essa intencionalidade, isso vai pegar na nossa família também. A conversa sobre a fé precisa acontecer todos os dias, não apenas durante algumas horas por semana, nos domingos de manhã ou à noite. Durante todo o tempo nós precisamos compartilhar sobre a fé. Nós precisamos viver esses princípios bíblicos na nossa vida, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá dentro de casa, queridos. Dentro de casa, esse lugar difícil muitas vezes, de nós sermos verdadeiros cristãos. Porque lá a gente tira a máscara, né? Lá a gente relaxa, lá nós... Talvez na empresa você não briga com o chefe, né? Acontece alguma coisa, você coloca a máscara de santarrão e aguenta firme. Mas quando chega em casa, daí tira a máscara, daí relaxa, e daí a gente discute com quem não jamais deveria, bate, reclama, esperneia. E muitas vezes o nosso pior testemunho é naquele lugar onde a gente deveria ter o melhor testemunho. Dentro de casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com aqueles que amamos. Veja só esse texto de Deuteronômio, capítulo 6, que é o Shema. O Shema é uma declaração fundamental na fé judaica e uma das orações mais importantes do judaísmo. E ele diz o seguinte: ouça, Israel,
O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Queridos, ensine com persistência, então quer dizer que não é fácil. Ele não vai aprender fácil. Nós temos que insistir, persistir, perseverar. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Esse é um texto que nos desafia a viver de forma intencional e a transmitir a nossa fé para os nossos filhos o tempo todo. Com todas as coisas que fazemos, em todas as nossas atividades, em tudo que fazemos, precisamos ser intencionais. Viver na prática o Evangelho. Porque se nós não vivemos, nós vamos falar palavras ao vento. Vamos falar coisas que as pessoas não vão viver. Precisamos ser intencionais. Os pais são a principal influência no desenvolvimento da fé dos seus filhos. Você sabia disso? Os pais são os principais influenciadores da fé dos seus filhos. Mas isso só pode acontecer se nós temos uma fé firmada. Isso só vai acontecer se nós temos um testemunho digno. Se nós podemos dizer, veja, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe para as minhas atitudes. Olhe para as minhas ações. E veja o Cristo em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que nós podemos falar isso? Será que nós temos um testemunho hoje ao ponto de dizer para os nossos filhos, olhe para mim, olhe para a minha fé, olhe para a maneira como eu vivo o meu Cristo. Muito certamente o pai e a mãe são apóstolos, bispos e sacerdotes para seus filhos, pois são eles que apresentam o Evangelho aos seus filhos. Martinho Lutero escreveu isso. Martinho Lutero, que foi o reformador protestante, ele enfatiza a importância dos pais na educação espiritual dos seus filhos, destacando o papel deles como os primeiros e principais instrutores da fé cristã dentro do lar. Lutero acreditava que a família era uma pequena igreja, uma igreja em miniatura, onde os pais tinham a responsabilidade de ensinar o Evangelho aos seus filhos. Queridos, isso não mudou. Isso não mudou. Essa responsabilidade continua sendo nossa. Nós precisamos ser esse exemplo dentro das nossas casas. Nós precisamos ser esse testemunho vivo de fé para que os nossos filhos possam olhar para nós e possam desejar realmente caminhar com o nosso Deus através do nosso testemunho. Querido, tudo que nós enfrentamos em nossa vida diária fornece uma oportunidade para nós conversarmos, para ensinar os nossos filhos a andar com Deus. Se você está passando por uma luta, é uma oportunidade para ajudar os nossos filhos a depender de Deus. Se nós estamos vivendo um momento de alegria, um momento de celebração, nós temos a oportunidade de ensiná-los, porque Deus é fiel. Gente, em todos os momentos, nós temos algum ensino que nós podemos passar para os nossos filhos. Mas nós precisamos ser intencionais e gastar tempo com eles. A chave para conversar sobre a fé não é ter todas as respostas. A chave é ter essas conversas. A chave está em ter essas conversas com os nossos filhos. E ajudá-los, despertá-los, a que eles possam buscar realmente a Deus. Para que eles passem a confiar em Deus. E que eles possam olhar e ter a própria experiência de fé. Que eles possam viver o próprio Deus deles e não o nosso Deus. E isso a gente só pode fazer através de uma jornada com eles.
nossa casa, na nossa família, os dons dos nossos filhos são um presente de Deus. E nós precisamos olhar para esse presente e como nós vamos moldá-los, e como nós vamos auxiliá-los, e como nós vamos ensiná-los nesta jornada. Mark Rommel, escrevendo sobre as famílias, sobre família, ele destaca um dos problemas familiares dos nossos dias. E eu trouxe isso aqui para nós. Ele diz o seguinte: acho que muitos dos problemas que as famílias enfrentam hoje são reflexos diretos do compromisso parcial que fizeram com o Senhor. Muitas famílias se disfarçam de cristãs aos domingos, mas não querem ser cristãs no resto da semana. E depois ficam se perguntando por que as coisas não andam bem. Reafirmando esse pensamento que parece bem real em nossos dias, infelizmente, Donson McAllister, especialista em Ministério de Jovens, ele também faz uma afirmação. 90% dos jovens ativos nos grupos de jovens do ensino médio deixam de frequentar a igreja até o 2º ano da universidade. 1/3 jamais volta à igreja. Que estatística triste. É muito triste olhar para isso. E aí, a gente pensa, provavelmente porque a fé não foi firmemente estabelecida dentro da família. Ou pior, na verdade, muitos desses filhos consideram que a fé desses pais é hipócrita, que eles não vivem realmente aquilo que eles vivem na igreja, eles não vivem em casa. Na igreja eles são um tipo de pessoa, mas em casa eles são outra. Triste, muito triste. Quando os adolescentes se tornam adultos, eles simplesmente concluem: se o cristianismo é isso que vi em minha família, não quero ter nada a ver com isso. Isso é de chorar. Eu te pergunto, sua família fez a escolha de servir a Deus com toda a integridade, com toda a fidelidade, se comprometendo com os princípios e valores eternos? Queridos, isso requer de nós um compromisso com Deus em primeiro lugar. Isso requer de nós nos dedicarmos para que isso aconteça. Sua família está vivendo de modo que reflita o compromisso que vocês fizeram com Deus? Desafio. Fé transmitida dentro da família. E se eu começasse minha família novamente, eu riria mais com a minha filha, né? Sou mais fechado, mais turrão, fui mais austero. Eu riria mais, aproveitaria mais os momentos. Mas Deus é bom. Como o pastor Roberto sempre fala, os netos são o doce da vida? Sobremesa da vida. Os netos são a sobremesa da vida. Eu estou nesse privilégio com os meus 3 netos. Então, hoje, eu faço coisas com os meus netos que a minha filha fica olhando. No meu tempo não era assim. No meu tempo não tinha essa molezinha aí, não. Mas é isso mesmo. Por isso que eu digo, se eu começasse tudo de novo, faria muita coisa diferente. Mas isso é só com o tempo. Isso, enquanto a gente é jovem, a gente não pensa dessa forma. Mas eu faria várias coisas diferentes. Oscar Wilde, escrevendo sobre isso, diz o seguinte: a melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-las felizes. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Deus é bom o tempo todo. Então, se eu começasse a minha família, novamente eu riria mais de mim mesmo, dos meus erros, dos meus fracassos. Muitas das tensões da vida, queridos, particularmente na família, surgem porque nós levamos as coisas muito a sério. Muitas vezes a gente trata as questões com muita seriedade, às vezes até com excesso de seriedade. E algumas famílias têm perdido a oportunidade de se divertir um pouco mais, de rir um pouco mais. Pelo menos lá em casa foi um pouco assim. Talvez você seja um pouco diferente, viva um pouco mais, se divirta um pouco mais.
E o autor do nosso livro do mês, John Drescher, diz o seguinte: se eu pudesse começar a minha família novamente, procuraria compartilhar sobre Deus mais intimamente com os meus filhos. Com isso, quero dizer que eu iria procurar, como o próprio Cristo, escolher as coisas comuns e especiais de todos os dias, para ilustrar o Deus que temos e servimos. Usaríamos as coisas simples da vida. E ao ensinar aos nossos filhos a natureza e a vontade de Deus, devemos nos esforçar para compartilhar a nossa fé durante o dia. Usar situações informais, situações do dia a dia, corriqueiras do dia a dia, para falar sobre Deus com os nossos filhos. Tornar essa questão mais leve. Tornar essa questão mais leve. Levar as pessoas a entender que a vida pode ser mais leve. Muitas vezes nós somos muito duros com os nossos filhos. E aí nós os afastamos. Devemos prestar mais atenção às coisas que os nossos filhos percebem e o que eles dizem a respeito, e encontrar nisso maneiras de discutir as verdades espirituais. Ouvir mais os nossos filhos, e dentro dessas conversas, compartilhar o amor de Deus, dentro daquelas frustrações que eles passam, compartilhar o amor de Deus, dentro daquelas lutas do dia a dia, lá da faculdade, da escola, às vezes do trabalho, são oportunidades para que nós possamos dizer: confia em Deus, busque a Deus, ore, fale com Deus, no decorrer do dia a dia, queridos. Mas para isso nós precisamos estar conectados, atentos. Devemos ajudar os nossos filhos a pensar em Deus em termos de amor, de auxílio, de bondade, de compaixão. E pensar realmente olhando para esse Deus que é o doador da vida e das coisas boas. Este é o Deus das Escrituras. Mas às vezes ele é retratado, até pelos pais, como uma divindade terrível, que trabalha contra nós. Isso não é verdade. Mas nós precisamos sim também ler o livro da vida com os nossos filhos. Tornar esse momento de vida devocional agradável. Compartilhando coisas boas que nós temos vivido com Deus. Devemos também ler outros livros sobre o cuidado e a compaixão de Deus. Temos tantas oportunidades, queridos. Tantas oportunidades, mas precisamos gastar tempo. Tudo isso requer de nós um investimento de tempo na vida da família. Se não gastarmos tempo, vamos pagar uma conta. A semeadura é livre, queridos, mas a colheita é obrigatória. Se semearmos vento, vamos colher tempestade. Se semearmos amor, vamos colher amor. Por isso, você precisa avaliar que tipo de semente que você está lançando na terra, na vida daqueles que você ama. John Drescher também escreve: eu não tentaria responder todas as perguntas sobre a grandeza e a natureza eterna de Deus. Prefiro deixar meus filhos viverem aprendendo a maravilha de que existem algumas coisas tão grandes sobre Deus, que mesmo os mais sábios nunca aprenderão sobre elas. Agora eu sei que os pais devem ser o amor de Deus, e que se o mundo conhecer a Deus, a sua vontade, os pais serão os principais transmissores desse amor e desta verdade. E eu queria ilustrar mais uma vez. Em uma noite escura e assustadora, raios e trovões, e o filho pequeno grita lá: papai, papai. E aí o papai: vem aqui, estou com medo. E aí o papai responde: oh filho, o pai disse, Deus o ama e vai cuidar de você. O filhinho diz o seguinte: eu sei que Deus me ama e que vai cuidar de mim, mas agora eu quero alguém que tenha pele. Eu quero alguém que tenha pele. Eu quero você, eu quero que você me aqueça neste momento. E é isso que nós precisamos ser, queridos. Se eu começasse a minha família novamente, é isso que eu gostaria de ser. Acima de tudo, o amor de Deus com pele para minha filha,
para os nossos filhos. É isso que nós precisamos ser. Pois quando a criança não experimenta o amor, a preocupação e o cuidado de Deus vindo da sua família, será quase impossível ver e experimentar isso em outros lugares da vida. Nós precisamos ser esse amor com pele, presente na vida dos nossos filhos. São grandes os desafios que nós enfrentamos nesses dias, queridos. São muito grandes. Não tem vida fácil. Mas nós temos os valores bíblicos, nós temos os ensinos da palavra. E nós temos um Deus que nos ama. E nós estamos vivendo num mundo caótico, onde as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão agitadas, as pessoas estão adoecendo física, emocional, mental e espiritualmente. E nós não podemos nos deixar contaminar por esse mundo, pelo que o mundo está vivendo, por essa frenesi, por essa loucura que o mundo está vivendo. Porque nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos a esperança. Nós temos a esperança. Porque o nosso Cristo que morreu na cruz nos deu esperança. Nós podemos viver muito diferente. Muito diferente. Precisamos buscar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E esse é um grande desafio nos nossos dias. Na grande maioria das famílias, tem sobrado pouco tempo para a transmissão de princípios bíblicos, de algo tão importante na construção da identidade dos nossos filhos. Precisamos sair da zona de conforto, queridos, e pensar em nossa responsabilidade com a próxima geração. Nós estamos preparando uma próxima geração. E como será essa geração que você e eu estamos preparando? Nós estamos deixando uma geração melhor para os próximos tempos. Nós queremos um mundo melhor, mas nós precisamos deixar filhos melhores, família melhor. A família precisa voltar aos princípios eternos da palavra de Deus, pois foi Deus quem instituiu a família. A família é a invenção de Deus, por isso Ele sabe o que é melhor para a família. Por isso nós precisamos consultar a carta de amor de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ali está o que nós precisamos, ali tem tudo o que nós precisamos. Você realmente estabeleceu a sua família como uma das prioridades mais importantes em sua vida? Você tem entendido esse desafio de Deus para você? Que a família é prioridade? Porque primeiro vem Deus. Os pais precisam assumir a responsabilidade da liderança da sua família. Muitas vezes nós queremos terceirizar isso, deixar para a igreja, deixar para a escola, mas a formação, principalmente espiritual dos nossos filhos, quem tem que dar somos nós. Não basta estar fisicamente em casa, é preciso responsabilizar-se efetivamente pela formação dos filhos. Não abra mão, não terceirize esse direito que Deus colocou nas nossas mãos. Será que os seus filhos compreendem a sua vida de fé? Será que seus filhos olham para você e percebem alguém que realmente expressa uma fé verdadeira, uma intimidade com Cristo, de uma maneira que eles desejem também seguir esse Cristo? Queridos, pense comigo, qual tem sido a sua oração? O que os teus filhos têm visto você orar dentro de casa? Eles têm visto você buscar a Deus, para que Deus derrame graça sobre a sua família, para que Deus abençoe a sua família? Você tem orado, intercedido por outras pessoas? Ou será que as nossas orações são egocentristas, só em busca de coisas e coisas? Ninguém faz campanha de oração pelo crescimento espiritual, pela melhoria do relacionamento com Deus, ou pela busca de dons espirituais.
Mas muitas pessoas fazem campanhas buscando bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Muitas pessoas fazem campanhas buscando bênçãos materiais. E aí é um cenário favorável para que uma vida espiritual seja vazia e superficial. Deus deseja que a sua família seja bem-sucedida nos relacionamentos familiares. Foi Deus que formou, foi Deus que criou. Deus quer que você, seus filhos, seus netos e as suas gerações tenham vida longa. Deus formou a família, Deus nos ama. Embora todas as famílias sejam originalmente disfuncionais, Deus as ama. E Ele quer que todas as famílias sejam funcionais e bem-sucedidas. Mark Rommel. Fé transmitida dentro da família. Se você deseja o melhor para os seus filhos, pode concluir seguramente que a fé pessoal é a coisa mais importante que a criança precisa na sua vida. Isso é o que mais ela precisa. A questão é a seguinte: como podemos passar a fé para nossos filhos? A questão do tempo está relacionada à prioridade que damos a cada tema. Se entendemos que transmitir a fé para os filhos é importante, vamos alocar tempo em nossa agenda para fazer isso. O tempo vale o que você faz com ele. Onde você está investindo o seu tempo? Onde você está investindo o seu tempo? Quanto tempo você tem investido na tua intimidade com Deus? Quanto tempo você está gastando fazendo uma devocional? Feche seus olhos, querido. O que Deus falou ao seu coração? A família é o local principal onde a fé é alimentada. Se quisermos que as famílias sejam capazes de enfrentar os ataques de Satanás, temos que ter Cristo no centro da nossa família. É Ele quem pode nos ajudar, é Ele quem pode nos sustentar. Como está a sua família? Quanto tempo você tem gasto investindo na vida da sua família em oração, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que você ama? Você está investindo tempo na sua família? Você está investindo tempo de comunhão, de intimidade com Deus? Você tem buscado a Deus? Muito obrigado por você ficar até aqui conosco, por ter assistido o nosso vídeo. Agora curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Deus o abençoe.